Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tu és pedra e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Santa Missa. Saudamos também quem nos acompanha na nossa página no Facebook, pela rádio Rio Neves. Hoje estaremos celebrando o 14º domingo do tempo comum, mas a Igreja colocou esta solenidade de São Pedro e São Paulo. Na verdade, melhor seria dizer solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo. Se eles tivessem apenas nascido como qualquer ser humano e não tivesse sofrido o martírio, certamente não teria uma solenidade tão própria como essa.
Como compreender a liturgia de hoje? Esses dois personagens, dois apóstolos, que viveram a sua adesão a Jesus em momentos diferentes. Pedro, certamente o primeiro que foi chamado, judeu formado na fé judaica, também de vida simples, trabalhador, vivia na pesca e tudo mais, mas foi chamado pelo Senhor. Paulo, que se converteu mais tarde, certamente pelo ano 49, que antes de uma vida até de perseguição aos primeiros cristãos, mas Deus toca no seu coração e ele começa a ter uma vida diferente de seguimento a Jesus. Esta solenidade traz para nós duas compreensões de igreja que se complementam. Uma compreensão voltada mais para dentro é quando nós nos preocupamos, por exemplo, com a doutrina, com a catequese, com o batismo, com os sacramentos. É quando nós queremos que a nossa casa missionária esteja realmente arrumada, bem alicerçada, que poderia representar a imagem de Pedro. Era esse o pensamento de Pedro, que inclusive a salvação era para quem estava ali, compreendendo que a fé cristã, como a fé judaica, não era para ir muito longe, somente no território palestino, e por isso esse zelo, esse cuidado. Nós devemos constantemente trabalhar para que quem está na igreja realmente saiba qual é a sua fé, tenha a devida instrução do que é a igreja, do que é a liturgia, do que é uma leitura bíblica, como é que a nossa igreja está organizada, ter essa curiosidade para que nós possamos assim nos sentir com segurança dentro da nossa estrutura de evangelização. Mas devemos também acolher a outra dimensão, que é a de Paulo. Paulo não estava preocupado só com a igreja no sentido fechado, mas com a dimensão missionária da igreja. Como fazer para que o evangelho pudesse chegar a outros povos, a outras nações, a outras pessoas que sequer conheciam a fé judaica. Aliás, Paulo anunciou o monoteísmo em meio ao politeísmo, ou seja, anunciou a fé em um Deus único em meio a um povo, a regiões que acreditavam em vários deuses. Parece até que o desafio poderia ser maior, mas deu muito certo. E o que faz realmente reconhecer a importância deles, que não representam somente eles, mas todos aqueles e aquelas, inclusive os colegas, como também ao longo da história, as pessoas que foram tendo essas mesmas preocupações. O prefácio da oração eucarística de hoje vai dizer assim: por diferentes meios ou diferentes formas, eles conduzem a igreja a Jesus. Pedro com essa preocupação mais caseira, doutrinal, e Paulo com uma preocupação mais missionária. São como que duas pernas que precisam caminhar juntas. Se a gente se preocupa só com a doutrinação, a igreja não vai muito longe. Por outro lado, a gente também não pode viver disperso sem saber o que é a igreja e como ela está organizada. O Evangelho traz para nós uma chave de compreensão desta liturgia.
Primeiro coloco o versículo 13. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ou seja, primeiro que essa cidade foi mudada, o nome, por causa que o Império Romano fazia muito isso. Quando um general conquistava uma região, presenteava até com o nome da família. Acontecia muito isso. Mas, inclusive também no Brasil tem coisas assim, né? Mas, detalhe à parte, o fato é que o texto coloca Jesus que se afasta do centro da capital e vai um pouco mais à periferia conversar com os discípulos. E não é que ele está querendo fazer uma pesquisa, mas ele quer saber o grau de compreensão que aqueles discípulos têm, inclusive também o povo, para saber quem realmente ele é. E esta é a pergunta. As respostas que vão ao encontro, colocando Jesus como João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas, são respostas boas, que compara Jesus a bons profetas também, profetas que deram a sua vida, profetas que até tiveram a sua cabeça decapitada, como João Batista, porém não é Jesus. E naquele momento Jesus dizia como que se dissesse: é normal que no meio popular exista dificuldades, porque nem todo mundo recebeu a devida catequese, nem todo mundo entrou na igreja no mesmo tempo. E então as compreensões sobre a igreja, sobre a fé, sobre Jesus e sobre a missão é bem diversificada. É possível que algum já venha de alguma outra experiência de fé e até mesmo de religião, que nem sabe que é religião. Quantas pessoas espíritas que não sabem que o espiritismo é uma religião e, no entanto, ele vive no catolicismo. Quer dizer, é como a pessoa que tem dois amores, né? O homem que tem duas mulheres, a mulher que, quer dizer, não compreende, a pessoa mesma não sabe que ela vive duas fés e que isso é conflitivo. Ou seja, você não segue nenhuma e nem outra, na verdade. Então, detalhe à parte, a compreensão que nós precisamos ter precisa ser muito clara também. E é naquele momento que Pedro vai dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento parece que Jesus ficou alegre, contente, a ponto de dizer: parabéns, Pedro. Apesar que a resposta que você dá, ela é tão acertada que é uma resposta divina. Foi Deus que te iluminou a dar essa resposta. E aqui vai surgir uma frase que às vezes a gente pode compreender ou não ter toda a compreensão, porque as traduções, principalmente da língua de Jesus, não tem para o português. E às vezes essa frase que diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, construirei a minha igreja. A gente pensa que a pedra é o próprio Pedro, mas na verdade a pedra sólida é a profissão de fé que Pedro faz. Parabéns, Pedro, por você ter tamanha consciência, eu vou te confiar esse cargo, eu vou te confiar esta missão. Por você ter tamanha clareza desses 3 anos de catequese, de quem eu sou e do que eu estou propondo, você tem uma base sólida para que eu possa te confiar isso. E isso também acontece às vezes numa empresa, quando alguém consegue fazer bem o seu trabalho, que recebe uma espécie de promoção. Assim também é na comunidade, às vezes quando precisa eleger uma coordenação, você não vai pegar aquele que está ali titubeando, que não sabe o que é o grupo, que não sabe o que é a sua pastoral. Geralmente você vai confiar àquela pessoa que o exercício da sua missão naquela estrutura faz com que os outros também se sintam apoiados, se sintam realmente contemplados no sentido de segurança, de saber que estamos confiando a alguém algo precioso.
Então, realmente, nesse momento, a fé de Pedro é sólida como uma pedra. Por outro lado, se você continuar lendo o texto, Pedro, depois que Jesus vai dizer, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser morto, vai ser crucificado e vai ressuscitar no terceiro dia, Pedro, esse mesmo Pedro que faz a profissão de fé, vai dizer, Senhor, que isso nunca te aconteça. E o próprio Jesus, que lhe confiou nesse momento esta missão, também vai dizer, afasta de mim, Satanás, porque tu pensa as coisas dos homens. Ou seja, nós somos esta pedra sólida quando a nossa fé realmente é reta. Ela é sólida. Agora, quando nós nos afastamos desse mistério da fé, então nós caímos na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. E é muito ruim quando você confia algo precioso a alguém que de início parece que realmente vai assumir e depois a pessoa fraqueja e Jesus vai dizer, você virou um Satanás. Porque bom mesmo que você tivesse permanecido nesse propósito que inicialmente você estava, sólida. Por isso, na liturgia de hoje, que não apresenta esse dado, mas vai colocar, olha, por conta da fé que você está professando, você tem condições realmente de ser o líder dos apóstolos, da comunidade, que não é no sentido de poder, mas é no sentido de missão. Por isso eu vou te confiar as chaves do reino dos céus. Na história da igreja, principalmente na história bíblica, ou mesmo na história normal, antes existiam as chamadas cidade-estados. Cidade-estados é como está aqui a nossa igreja, né? A nossa igreja ela está em meio a um muro. Então todas as cidades elas eram cercadas por causa da invasão dos povos vizinhos que podia acontecer. Então elas tinham uma organização própria. Só que só entrava na cidade quem realmente era permitido, era trancada. Por exemplo, Nabucodonosor cercou Jerusalém 3 anos com o exército ao redor para poder invadir em seguida Jerusalém. Então, é o mesmo sentido que está colocando aqui na imagem de Pedro, porque quando Jesus diz no Evangelho, dizem, eu sou a porta, significa que quem entra por mim tem segurança. Assim também como quem está dentro é livre para poder respirar, para poder viver o exercício da sua missão. Então, quando Jesus confia a Pedro as chaves da igreja, é justamente nesse sentido de administrar uma comunidade onde as pessoas se sintam seguras, onde as pessoas possam se sentir realmente como filhas e filhos de Deus, que congrega, que agrega, que são capazes de vencer o medo e sentir aquela segurança que certamente não sentiu em uma outra estrutura. Por isso, você vai ter condições de ligar. Ligar é juntar as pessoas, é aproximar as pessoas, é fazer com que elas se sintam protagonistas da sua própria fé. E o que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar aqui também não vai ligar lá mais. Ou seja, o céu que todos nós queremos, ele começa aqui na terra. Eu não posso exigir de Deus a salvação que eu não busquei na terra. Eu não posso exigir de Deus o perdão que eu não fui capaz de dar aqui na terra. Eu não posso exigir de Deus, não sei nem se teria condições mesmo de exigir, mas principalmente a vida eterna e definitiva, o ensaio dela começa aqui na nossa vida terrena. É assim que Jesus confia. Porque Pedro também, apesar das suas fragilidades, foi crescendo no seu apostolado, a ponto que, em 64, foi assassinado em Roma e, segundo a tradição, pediu para não ser morto crucificado, que era o maior castigo é alguém ser morto crucificado. E ele disse, eu nem sou digno de morrer da mesma forma que meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Da mesma forma, Paulo, que diz hoje, combati o bom combate, guardei a fé.
De tudo o que aconteceu, pode ter certeza que eu não traí a minha fé, que eu fui fiel à minha fé. Em Roma existe uma igreja chamada Abadia de São Pedro e São Paulo. E ali você vai encontrar 3 fontes, porque Paulo, pelo fato dele ter a cidadania romana também, ele pediu para não ser morto, crucificado, mas decapitado, degolado. Quer dizer, decapitar a cabeça, o pescoço, era uma morte mais leve do que ser crucificado. E segundo a tradição, quando cortaram a cabeça de Paulo, a sua cabeça saiu pulando de 8 em 8 metros. E por isso, nesta igreja, existem 3 fontes de água que jorram, porque segundo onde a cabeça de Paulo tocou o chão, nasceu uma fonte de água. Isso para demonstrar aquilo que São Paulo disse em todas as suas cartas, que ele morreria em nome da fé, mas ele morreria feliz. Ele chega a dizer: olha, eu estou preso, eu sei que eu vou ser morto, e para mim é uma alegria morrer em nome do Evangelho. Quero ficar vivo um pouco mais, não por causa de mim, mas porque vocês precisam de mim. Mas para mim, morrer para Cristo e com Cristo é lucro. Considero lixo é a vida que eu tinha antes de conhecer Jesus. Gente, não é um acidente a liturgia do martírio de São Pedro e São Paulo que a igreja coloca, mas é justamente porque foram homens admiráveis, pessoas que inspiraram o apostolado de outras pessoas. Por isso que hoje a igreja pede que rezemos pelo Papa Francisco, porque Papa significa Pedro apóstolo, aquele que substitui a figura de Pedro na coordenação de toda a igreja. Por isso ele precisa realmente ter essa capacidade de fazer a profissão de fé que ele fez e ali coordenar toda a nossa igreja. Mas também a gente louva e agradece a Deus por todas as nossas lideranças, em nossas comunidades, em nossos grupos, em nossas pastorais, que com certeza também sempre vão precisar professar primeiro a sua fé, porque nem sempre o grupo que eu coordeno tem a mesma fé que eu. A comunidade que eu estou à frente, ela não tem a mesma fé que eu. Assim pode ser a paróquia, pode ser a diocese. Então a gente precisa de um combustível a mais para que a gente possa, sim, coordenar, liderar. Isso na igreja, mas lá na sua casa também não é diferente, não. Se você não tiver fé, se você não souber o que é a sua família, se você não souber o que é a sua empresa, se você não souber o que é a sua profissão, chega o momento que o vazio leva tudo. Então precisa abastecer, reabastecer, alimentar e constantemente dar razões e sentido daquilo que é, daquilo que você faz, para que você possa seguir a sua vida. Deus abençoe grandemente a missão da nossa igreja. Pedros, Paulos, Marias e quantas pessoas a fazem, linda e bela, apesar das suas fragilidades, mas uma coisa eu tenho certeza: o mundo não seria o mesmo, nem ontem, nem hoje, nem no futuro, se não for a fé que nós professamos, com os tantos testemunhos que assinaram a sua fé e a sua missão com o próprio sangue. Por isso que hoje nós celebramos de vermelho, porque celebramos o martírio daqueles que deram a vida em nome desta fé. Então sejamos pessoas de convicção, sejamos pessoas de fé, sejamos pessoas onde alguém pode olhar e dizer: olha, aquela dali realmente é uma pedra, a sua fé é uma pedra. Muitas vezes no dia a dia missionário, eu sempre observo a pessoa a quem nós vamos confiar uma liderança, a pessoa a quem nós vamos confiar a coordenação de uma pastoral. E quando eu vejo lideranças colocando no seu status: olha, mensagem do Chico Xavier, de pastor tal, eu digo para mim mesmo: aquele dali ainda não está preparado para ser um coordenador, porque ele está com um pé aqui e um pé acolá. Quer dizer, precisa ter realmente convicção do que você é e não titubear.
Porque não podemos confiar aquilo que a gente tem de mais precioso a alguém que vive igual maré, oscilando na própria fé, que é a preciosidade, condição para que você possa coordenar um grupo, uma pastoral, uma equipe e ser uma referência até mesmo na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para as suas gerações. Porque de fato, se a nossa salvação passa por aí, e passa, que a gente possa dar a vida por aquilo que realmente a gente acredita, mas precisa saber no que realmente nós acreditamos. Professemos, portanto, a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com muita fé e confiança apresentemos ao Senhor nossos pedidos. Nós vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor, que estiverdes ao lado dos perseguidos, fazei a Igreja sempre solidária aos que sofrem aflições por causa do Evangelho. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que conduziste Pedro ao primado da Igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, motivai as autoridades do nosso país a se empenharem por condições da vida digna nas prisões, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vos que chamastes Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço do vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho. Nós vos suplicamos. Senhor, escutai nossa prece. Vós que reunistes o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vossos fiéis num só rebanho e sob um bom pastor, nós vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos batizandos, suas famílias que hoje apresentam seus filhos para receber o sacramento do batismo. Batizar é fácil, ser cristão é o grande desafio, que eles não só recebam o batismo, mas que de fato sejam cristãos, seguidores e discípulos de Jesus, na igreja, na comunidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Todas as pessoas que todos os dias nos pedem, reze por alguém que está doente, por alguém que está na UTI, por alguém que está assim, ou mesmo pelas doenças emocionais, afetivas, que têm tirado a alegria e a felicidade de muita gente. Não lhes falte fé, esperança e a mão de Deus que os restaure e dá sentido à vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso nós vos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Amém.
Com os dons do pão e do vinho, ofertamos a vida do Papa Francisco e dos que anunciam o Evangelho ao mundo de hoje. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu dissestes. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu coração não é meu. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. O primeiro a proclamar a fé fundou a igreja primitiva sob a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a unidade de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo é o Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo é o Senhor
céu e a terra o proclamam glorioso, hosana, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas, hosana, hosana ao Rei. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso Bispo Valentim, e todos os ministros e ministras do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos como aprendemos de Jesus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo, caminhando na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados e convidadas a participarem do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O corpo de Cristo guarde-nos para a vida eterna. Amém. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é um vento incessante, que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo, que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem um pouco os caminhos, 1000 trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é um vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós queremos avisar a toda a comunidade que hoje, domingo, todos os domingos do mês de julho, os capitães de mastro vão continuar com as vendas de comidas típicas lá na porta da Igreja Matriz. Depois da missa das 16, e eles ficam até a última missa às 18h30. Então, você que veio à missa agora pela manhã, pode dar uma passadinha lá, somente para fazer a compra das comidas. Maria Isabel, essas comidas gostosas, que vocês sabem que a gente aprecia muito. E nós queremos convidar a Yatiane, aniversariante de hoje, dia 4 de julho, convidar também a dona Lourdes, que aniversariou dia 1º, se estiver aqui na igreja, e outros aniversariantes, se aniversariou dia 1º, dia 2, dia 3, e hoje, pode vir aqui à frente. E nós vamos pedir a Mara, nossa cantora, para cantar os parabéns, e nós queremos desejar a Yatiane muita saúde, muita paz, muitas felicidades, e que ela continue sempre com essa fé e essa boa vontade que ela tem. É realmente uma presença viva em toda a nossa comunidade. Parabéns, Yatiane, que seus dias sejam bem longos e muitos longos. E nós somos felizes por ter você presente na comunidade. Parabéns pra você, esta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje tem alegria dentro das nossas almas. Oi, Yatiane, uma salva
salva de palmas. Parabéns pra você. Muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje tem alegria dentro das nossas almas. Pra ir uma salva de palmas. Com imensa alegria, suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva aniversariante! Viva! Muito bem, vamos pedir a bênção de Deus para ela e para todos nós que estamos aqui. Depois da missa, segue com os batizados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Parabéns a quem veio à missa. Tenham uma boa semana. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.